Versículo 32. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Marcos, capítulo 14, versículo 32, tem como título Jesus no Getsemane. Nesta noite você vai reconhecer o valor que você tem para o nosso Deus. Quantos acharam? Digam amém. Os que não acharam, digam escola bíblica dominical. Cadê os obreiros da casa? Vamos ajudar aqueles que ainda não encontraram. Você que não tem Bíblia, ajude-se com aquele que tem. Vamos um ajudar o outro nesta noite, porque nesta noite eu não tenho dúvida nenhuma que você vai sair daqui transbordando da unção de Deus. Livro de Marcos, capítulo 14, versículo 32. O livro de Marcos fica logo após o livro de Mateus. Quantos acharam, digam amém. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E andando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não puseste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabia o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhe: ainda dormes e repousais? Basta, chegou a hora em que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Podeis assentar, glorificando e adorando o nome do Senhor dos Exércitos. Eu estava meditando em casa e disse: Deus, por que esta palavra? O Senhor me disse: filho, na minha igreja o que está faltando é o povo saber mais de mim. Tem gente que é evangélico, mas não sabe por que é evangélico. Tem gente que foi escolhido e separado, mas não sabe por que está dentro da minha casa. Eu quero trabalhar hoje diferente. Quem já me viu pregar sabe que eu sou um tipo de pregador que gosta de avivar, gosta de ver o poder de Deus caindo. Mas nessa noite eu quero levar você a outra direção. Quero levar você não somente a dar gritos e berros de glória a Deus. Eu quero que você adore com o seu coração nessa noite, derramando ele sobre o altar do Senhor. E eu creio que você que veio com um propósito no coração, você nessa noite vai sair com a sua resposta. Glória a Deus. O livro de Marcos, capítulo 14, versículo 32, fala que Jesus, antes de ir para o Getsemane, ele estava no monte. Na beiradinha do monte, ele estava conversando com os seus discípulos. E ele estava explicando o que havia de acontecer, como seria a vida do homem e como seria a crucificação. Porém, antes de ele estar explicando tudo, Judas está lá oferecendo ao seu Jesus por 30 moedas de prata. Foi essa a quantidade que foi comprado o nosso Jesus. A Bíblia nos fala agora que Jesus leva os sacerdotes atrás de Jesus. Jesus sente, porque além dele ser carne, ele também era Deus, porque ele era filho de Deus. A palavra nos conta que agora Jesus sente uma dor muito grande no seu coração, um aperto imenso, que dá vontade de chorar, que dá vontade de se jogar no chão, porque o pior sentimento que tem é de traição, o sentimento de culpa, e o pior de todos, o sentimento aquele a qual você dá um valor por alguém e aquela pessoa não te retribui da mesma forma. E muitas das vezes nós ficamos tristes por causa disso. A palavra do Senhor diz agora que Jesus chama aqueles discípulos, os seus 11 discípulos, porque Judas estava vindo com um exército preparado para prender a Jesus. E ele fala assim: meus amados, meus amigos, vamos orar comigo. Eu estou triste, a minha alma está cabisbaixa, o meu coração se entristece porque está chegando a hora em que o Filho do Homem há
de ser levado, há de ser preso. Eu imagino agora os discípulos olhando para Jesus e dizendo: esse não é o nosso Jesus. O nosso Jesus é aquele homem que pega o chicote e tira todos aqueles vendedores da porta da casa do Senhor. O meu Senhor é aquele que caminha sobre o mar. O meu Senhor é aquele que reparte o pão e ainda continua sobrando. O meu Senhor é aquele que quando levanta a mão, o vento e o mar tem que obedecer a sua voz. Quem é este? O que aconteceu com ele? Mas da mesma forma eles eram discípulos e não abandonaram Jesus. Sabe o que eles fizeram? Eles foram adiante e seguiram Jesus. Sabendo Jesus que ele não podia falar o que estava para acontecer, porque os seus discípulos o deixariam com medo. Então ele chama aqueles que são mais próximos. Tem aqueles que são os conhecidos, tem os colegas e tem os amigos. Aqueles que são conhecidos, você vê ele todo dia na igreja, você fala, dá o paz do Senhor, não dá nada por ele, não faz nada por ele. O colega é aquele que você conversa, quem sabe você sai, mas não conta segredo, não pode contar com ele, porque sabe, se você contar com ele, ele vai pular lá na frente. Mas os amigos são diferentes. Os amigos, você não precisa abrir a sua boca para dizer: eu estou passando por dificuldade. Ele vem até você e diz: ei meu amigo, eu estou aqui contigo, vou te ajudar. Ei meu amigo, você está precisando da minha ajuda? Eu estou aqui, me chame para o que der e vier. Ei, me chame naqueles momentos mais dolorosos. E Deus chamou a quem? A Pedro, Tiago e João. A Bíblia fala que eles estão subindo agora no Monte das Oliveiras. E ali o Senhor fala: Pedro, Tiago, João, a minha alma está angustiada, eu estou triste, porque está chegando o meu fim. Com minha visão eu vi que ali os Judas estavam me traindo. Um dos nossos, aquele que dizia ser meu amigo, aquele que atirou a mão no prato junto comigo. Às vezes tem um do seu lado, a qual Deus concede para estar contigo. E quando você menos vê, ele usa o momento de dor que você está passando para te derrubar, para te ferir. Mas nessa noite Deus levanta uma geração diferente. Aqueles que te caluniam, aqueles que começam a trair a você, Deus nessa noite ele separa, ele faz uma varrição e começa a trazer amigos novos. Mas Bruno, eu conhecia eles há tanto tempo para eles fazerem isso comigo. Não importa, se aqueles que são de perto não conseguem te apoiar, Deus vai trazer aqueles lá dos Estados Unidos, lá da África, lá da Ásia, mas ele vai trazer para perto de você e não vai te abandonar. É assim que eu vejo meu Jesus com os seus discípulos. Eu imagino Pedro, Tiago e João olhando para Jesus e dizendo: Jesus, o que aconteceu? Conte-nos o que houve. Ah, se vocês soubessem o que está para acontecer, vocês não aceitariam estar comigo. Se vocês soubessem o que está para acontecer, vocês saberiam o que é uma dor de verdade. Mas simplesmente vocês são só homens. E uma coisa eu peço a vocês que são meus amigos: ora comigo, vamos orar. Amigo de verdade não é aquele que quando você está na bênção só te chama para sair, ou quando tem uma festa na sua casa está lá. No momento de dor, de angústia, de solidão, ele não se faz presente. Para mim isso não é amigo, isso é um colega. Colega é aquele: Maria vai com as outras, eu vou para ali, ele vai também. Eu vou para aquele lado, ele vai também. Amigo de verdade, ele chega e te apoia. Ei, se tu estiver doente, eu estou contigo. Se tu estiver na prova, eu estou contigo. Se tu estiver passando por necessidade, eu estou contigo. A Bíblia fala: se alegrar com o que se alegram e chorar com aqueles que choram. Que tipo de servo de Deus você tem sido? Será que você tem dado valor ao Deus que você tem servido? Será que você tem levado o caminho do Senhor a sério? Ei, a casa do Senhor não é para qualquer um, não, Senhor. Mas Bruno, a palavra diz que a salvação é para todos. É para todos. Mas infelizmente a Bíblia diz o quê? Que muitos são chamados e poucos são os... Poucos são os... E eu te pergunto, por que poucos são os escolhidos? Porque muitos hoje em dia têm levado a obra do Senhor como brincadeira. A casa do Senhor não é teatro, nem muito menos palco. A casa do Senhor ainda continua sendo a casa de oração. A casa do Senhor é a casa de louvor. A casa do Senhor é a casa de adoração. Então se você vem com outro propósito no coração, ei, sinto muito, mas você veio ao lugar errado. Agora se você veio atrás de cura, de libertação, de milagre, você está no lugar certo. Quantos vieram atrás aqui da sua vitória? Ei, eu vou pra cima e adore o nome do Senhor. Continuando ali, ele diz: fica aqui, vamos orar. Eu creio que os três disseram para ele: amém, Senhor, vamos orar. E Jesus se afasta um pouco mais e entra dentro do Getsemane. Getsemane tem o significado de quê?
prensa do óleo. O Senhor, oliveira verdadeira, entrou naquele lugar para ser prensado, porque já não aguentava mais de tanta dor e de tanta angústia. Jesus coloca o seu joelho no chão, olha para cima, como carne, como ser humano. Ele pedia a Deus dessa maneira: Senhor, se possível for, Pai, afasta de mim esse cálice. Você sabe o que Jesus quis dizer com isso? Pai, se possível for, Pai, se Tu quiseres, não permita que eu passe por esse vale. Senhor, não permita enfrentar aquilo que eu vou ter que enfrentar. Senhor, não permita eu sentir aquilo que eu já estou vendo que vou ter que sentir. Pai amado, por favor, não deixe eu levar aquela cruz. Não permita eu levar aquela chicotada. Pai, se for a Tua vontade, meu Deus, afasta de mim este cálice. E quantas das vezes nós oramos: Senhor, me tira dessa dor, me tira dessa angústia. Até quando eu vou segurar essa cruz que dói, que pesa? Jesus agora, Ele não ouve nada do céu. O seu lado espiritual mostrou que Ele ia passar, e o seu lado humano se sentiu com dores, porque era grande a coisa que Ele ia passar. Ele volta agora, olha para os discípulos e vê eles dormindo. Mas eles estavam dormindo porque queriam? Não, é porque eles estavam cansados. O poder de Deus era tão grande que eles não poderiam permanecer de pé, e eles dormiram e repousaram. Jesus olha para Pedro, a quem Ele tanto ama, e diz: Pedro, nenhuma hora puseste orar comigo? Nenhuma hora. Olha aí o que Jesus está nos ensinando. Às vezes nós buscamos, às vezes nós vamos atrás de um milagre, e aquele que nós amamos, aquele que nós estendemos a mão, aquele a qual nós damos sangue, corpo e alma por Ele, orando por Ele, meditando por Ele, Ele te abandona no momento que você mais precisa. Quem sabe você não entrou aqui hoje com uma dor no coração, porque quem sabe você ouviu uma palavra de derrota. Quem sabe você veio para cá nesta noite ouvindo assim: poxa, acontece na vida de A, na vida de B, e na minha vida não acontece. Por quê, Jesus? Quantas vezes nós levantamos a nossa voz, nós que somos jovens, para murmurar a palavra do Senhor? Mas a culpa não foi dos discípulos. Eu creio que Jesus se entristeceu e olhou para ele: Pedro, vigiai, Pedro, e orai. O Espírito é forte, está pronto, está preparado, mas a carne é fraca. Então a Bíblia diz agora que ele se ajoelha novamente e Jesus volta para o Getsemane. Agora eu imagino eu com minhas palavras, Jesus dobrando seu joelho e falando: Pai, por que essa geração não consegue orar comigo? Por que esses homens não conseguem orar comigo? Por que essas mulheres não conseguem orar comigo? Será que há tanta dificuldade de me ajudar na hora que eu mais preciso? Eu imagino agora ali Jesus, triste, com a mesma vontade ainda, querendo te desistir de levar a cruz e as açoitadas que ele ia ter que levar. Mas a Bíblia diz que veio o anjo do Senhor e confortou ele. Agora o lado espiritual se levanta, e creio eu que Jesus tem uma visão. Eu creio agora Jesus com olhos fechados. Ele olhou além do tempo, além do século, além do espaço. Ele viu além dos anos, da década. E sabe o que ele viu? Ele viu você da mesma maneira chorando. Ele viu você chorando na beira da sua cama, dizendo: Pai, Pai amado, eu orei pelo Senhor para que a minha mãe não estivesse no leito do hospital, e ela está no leito do hospital. Pai amado, eu orei, eu chorei por Ti, para que o Senhor libertasse o meu pai lá do vício das drogas, libertasse ele do tráfico, libertasse ele da bebida. Jesus via você chorando pelos cantos, dizendo: Pai, eu orei para que o Senhor não levasse a minha mãe que estava ali no leito do hospital. O Senhor levou no dia que eu mais precisei. Talvez você orou: Pai, Pai amado, eu chorei, Pai, eu clamei, Pai, para que o Senhor não levasse o meu pai, e o Senhor levou meu pai. O meu Senhor, eu chorei tanto, eu clamei tanto, porque eu não queria, Papai amado, que o Senhor levasse o meu irmão ou minha irmã, e hoje ela não se encontra aqui comigo. Ele olhou para você e viu você não suportando a cruz que você ia ter que carregar.
vi você dobrando o seu joelho na igreja dizendo: Pai, essa igreja não me dá valor. Pai amado, todos eles se levantam contra mim. O ministério está contra mim. A pessoa a quem eu dei valor está contra mim. Ele viu você chorando pelos cantos dizendo: Pai, porque o Senhor me fez dessa maneira, porque eu estou doente, papai. O meu papai amado, porque eu tenho que enfrentar uma vida de miséria. Pai amado, porque a pobreza veio para mim. Eu que te louvo e que te adoro. Jesus te viu chorando. Jesus viu você chorando dentro da sua casa pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua irmã. Quem sabe hoje eles não estão aqui por causa de um acidente, por causa de uma bala perdida, de um assalto. Quem sabe eles não estão mais aqui porque eles se separaram, não querem mais voltar. E você ainda continua chorando. E sabe o que é isso? Eu trago para a minha vida. Eu imagino Jesus chorando com você, tendo aquela visão. Eu imagino Jesus falando: Pai, eles não vão aguentar. Pai, eles não vão aguentar. Agora eu imagino meu Jesus secando aquele suor, limpando aquela lágrima, erguendo a mão de céu e dizendo: Pai, todavia seja feita a tua vontade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Você sabe o que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer assim: ó, se ela não aguenta chorando, eu choro por ela. Se ela não aguenta a dor, eu suporto a dor por ela. Se ela não aguenta passar por uma prova, então eu enfrento a prova por ela. Nessa peleja, tu não vai ter que guerrear, porque nessa noite toma direção. Ele viu você, ele viu eu, ele viu você chorando no meio dos cantos, via você largando a obra maravilhosa dele, e indo para o mundo da prostituição, indo para o tráfico. Ele viu você se afastando dele, e o pior de tudo, ele viu você olhando para o céu dizendo: Pai, que tipo de Deus é o Senhor? Se o Senhor tivesse levado aquela cruz, talvez a dor hoje seria menor, talvez a luta hoje seria menos dolorosa. Papai amado, se o Senhor tivesse levado aquela cruz, talvez algum familiar importante estaria vivo hoje. Quem sabe, Pai, eu teria aquela oportunidade de ganhar ele para ti, Senhor. A minha alma anseia, Senhor, de socorro. A minha alma anseia de ti. E ali eu imagino agora Jesus se levantando daquele Getsemane, olhando para os discípulos e vendo eles deitados. Eu via eles, eu imagino Jesus olhando, eles deitados, cansados, dizendo: são tão pequeninos, eu cobrei demais. Aquela cruz não é para ele. Ei, a cruz que você leva hoje não se compara com a cruz que o Senhor levou. Mas o peso que você ia ter que enfrentar, ele falou: ei, eu levo por você. Eu levo a cruz pesada que você teria que levar. Eu tomo chicotada por você, mas eu vou adiante e você não vai sofrer nenhum dano. Agora eu imagino ele chamando seus discípulos: não puser chorar mais uma vez comigo. Agora imagina os três dobrando o joelho, querendo orar rapidamente. Ele olhando para ele dizendo: agora é tarde. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. De longe ele ouve o barulho de uma multidão, e ele olha o rosto conhecido, aquele rosto cujo nome era Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus Cristo. E quantas das vezes nós não traímos nosso Senhor? Como assim, Bruno, nós traímos Jesus? Sabe o momento que você passa daquela porta, você tem vergonha de dizer que é crente? Sabe aquele momento que o irmão passa do teu lado e diz a paz do Senhor, você: oi, oi. Sabe aquele momento em que você está adorando a Deus, louvando, quem sabe no fone, no celular, aí chega um ímpio de fora, você logo desliga, muda, começa a cantar outro ritmo, começa a jogar outra música, saindo do Espírito. Você acha que isso não toca o coração de Deus? Ei, o nosso Deus, Ele é o mestre do amor. Ele criou o amor. Ele teve um amor incomparado. Tanto é que a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, e que o amor de Deus foi tão grande, de tal maneira que Ele deu o seu único Filho por mim e por você. Agora eu imagino Judas vindo beijar a Jesus, porque ele havia falado para o soldado: aquele que eu beijar, esse aí é o mestre. Sabe por que ele disse isso? Porque
todos aqueles discípulos eram igual a Jesus. O seu modo de falar, a sua postura, o seu rosto, o seu semblante. E é isso que diferencia eu e você do ímpio. Porque quem anda com Jesus anda diferente, meu amigo. Quem anda com Jesus anda na postura. Quem anda com Jesus Cristo, a luz do Senhor brilha sobre nós. A aparência muda, o modo de falar muda. Ei, você é diferente dele lá. Se alguém tem que buscar inspiração, se alguém tem que se admirar, se alguém tem que olhar e desejar ser como você, é ele lá de fora. Porque você é o escolhido do Senhor e você tem aquilo que ele não tem. Você tem a presença do Espírito Santo. Agora eu me imagino, ali Judas beijou ele, e Jesus pega Judas e diz: amigo. Jesus não era hipócrita. Ele é muito menos falso. Ele amava a todos. Ele chamou amigo. Para que vieste, amigo? Agora você imagina, com um beijo levaria Jesus à morte. O que você faria se soubesse que alguém ia chegar a você e com um beijo te levaria à morte? Talvez você avançaria nela: sai de mim, sai de perto de mim. Mas ali Jesus abraçou e disse: amigo, tu é meu amigo. E nessa noite Deus diz o mesmo para você. Ainda que você dobre o seu joelho para murmurar, ainda que você dobre o seu joelho para reclamar, ainda que você diga: Senhor, porque o Senhor me deu isso e não me deu aquilo outro. Meu Deus amado, porque o Senhor deu aquilo para ela lá e não deu para mim, não deu para ele e não deu para mim. Deus olha para você e diz: filho, você vê o que está ao seu redor, o que está para acontecer de melhor, não está aqui, não está agora. Você não sabe do futuro que eu tenho preparado para você. O meu Jesus, ele é diferente. Satanás, ele te julga e te critica pelo que você fez. O meu Jesus não olha passado. O meu Jesus não é caranguejo que anda de lado olhando para trás. O meu Jesus olha além de tudo. O meu Jesus olha além do espaço. O meu Jesus olha além de uma casa grande, olha além de um carro melhor, olha além de uma família desunida. O meu Jesus olha diferente. O que ele tem para você vai ser tão grande que todos aqueles que te envergonhavam, aqueles que te criticavam, vão olhar para você e vão dizer verdadeiramente: tu és um filho e uma filha de Deus. Aí naquele momento Jesus é levado. E a Bíblia nos conta agora que ele chega ao sumo sacerdote. E os sacerdotes vão agora julgar o que vai acontecer com o meu Jesus e com o seu Jesus. A Bíblia fala assim, que aqueles sacerdotes tentaram achar alguma acusação contra o Senhor Jesus Cristo. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que nenhuma acusação houve para o nosso Jesus. Ei, o meu Jesus é justo, ele é livre de pecado. Tanto é, meu amigo, que por onde ele passava, morto tinha que ressuscitar, vento tinha que se calar, mar tinha que se tranquilizar. Ei, o poder de Deus era manifestado onde quer que ele passasse. Mas era porque ele tinha poder, ele tinha um lado divino? Não, era porque ele andava com Deus, se desviava do pecado, do mal. E quem disse que nós não podemos fazer o mesmo? A palavra do Senhor diz que Deus nos deu poder e autoridade para expelir toda sorte de doença, nos deu poder e autoridade para expulsar demônio. Deus nos deu autoridade para profetizarmos na nossa vida. Se você abre a sua geladeira, não tem nada, profetiza. Se você abre seu armário, não tem nada para comer, profetiza. Se você abre seu armário, não tem nada para vestir, profetiza. Se você vê que a sua casa está caindo, é uma casa pequena, profetiza. Se você não tem um carro, profetiza. E eu duvido que se o meu Deus não te ouvir, eu me afasto do caminho do Senhor. Eu digo isso com toda a convicção, porque o meu Deus, quando ele promete, ele cumpre. Quando ele promete bênção, tem que acontecer bênção. O meu Jesus, quando ele promete milagre, tem que acontecer milagre. Mas Bruno, e quando ele promete vida, a morte vai ter que dar um jeito de sair e a vida vai entrar. Porque o nosso Deus, a última palavra vem dele, e tudo que ele fala é decretado. Satanás tem que se calar, a doença tem que se calar, a enfermidade tem que se calar, para ouvir a voz do Senhor. E ali agora diz que Jesus foi acusado por inveja dos sacerdotes, porque o meu Jesus fazia o que eles não conseguiam fazer, nem sequer chegar perto de fazer. Agora eu vejo ali Jesus sendo preso ali. O sumo sacerdote pergunta a ele daquela maneira:
diz para mim, tu és filho de Deus? Tu és realmente filho de Deus? E Jesus falou, eu sou o filho de Deus, eu sou o filho do Senhor que me enviou nesta terra. E para eles aquilo era blasfêmia, achavam que Jesus estava brincando. Eles falaram, não é. E aí naquele momento vendaram o nosso Jesus. Agora você consegue imaginar Jesus levando tapa, levando soco, porque por causa de inveja, por causa de blasfêmia. E isso acontece dentro da casa do Senhor. Às vezes Deus nos unge, Deus nos levanta, nos dá uma posição diferente, e nós queremos derrubar o nosso irmão, queremos derrubar a nossa irmã. O meu Jesus ensina a ser diferente, ensina a nós ser humilde, a ser manso, a ser puro de coração. Vamos ser uma juventude diferente. Nós temos autoridade, nós temos capacidade. Ei, andar bonitinho não vai te levar para o céu. Ei, falar bonitinho também não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é a salvação. E a salvação você adquire como? Aceitando a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Agora a Bíblia diz que ele é entregue para os soldados. E os soldados começam a vestir ele com aquela capa, enfeitaram de púrpura, porque era assim que enfeitavam os reis naquela época. A Bíblia diz que coloca uma coroa de espinhos sobre o nosso Jesus. A cada espinho, irmão, daquele tinha em média de quase 10 centímetros. E viram que não segurou bem a coroa, eles ainda pegam uma vara e bate naquela coroa na cabeça do meu Jesus e do seu Jesus. Será que você conseguiria suportar uma dor dessa? Os espinhos entrando na sua cabeça? Aqueles espinhos eram capazes de perfurar madeira, irmãos. Mas meu Jesus suportou. Sabe por quê? Ele falou assim, eu sei que o meu filho não vai suportar isso, eu sei que a minha filha não vai suportar, mas eu vou continuar enfrentando tudo isso por ele. Eu ainda vou ser cuspido por eles, eu ainda vou apanhar por causa deles, mas eu não vou desistir de um dos meus. Eu não vou desistir. Agora a Bíblia diz que ele é levado a um lugar no meio de uma praça, imagino eu, preso, quem sabe num poste, com as suas mãos sem poder se mexer. O seu corpo estava fraco, todo ensanguentado, porque já tinha apanhado muito lá fora. Quem sabe o seu olho inchado, quem sabe o seu dente quebrado, o seu nariz também. E a Bíblia diz que agora há um soldado possesso de demônio pega um chicote. Esse chicote tem 12 tiras de couro, e em cada ponta tem um pedaço de osso, pedaço de ferro, pedaço daquilo que pode perfurar o corpo humano e dilacerar, tirar pedaço. O profeta, se eu não me engano, foi o profeta Paulo, que diz assim: eu levei uma quarentena de açoites, menos uma, igual como fizeram com meu mestre. Ou seja, Jesus levou 39 chicotadas. Agora você multiplica 39 vezes 12, vai dar mais de 400 furos no seu corpo todo. Me diz se você suportaria isso. Na décima, eu vejo que na décima o cara já tinha arriado, já tinha morrido, já não aguentava mais. Mas o meu Jesus continuou de pé. Ele falou: se eu não for além, ele não vai além. Se eu não conseguir nessa luta, o meu filho não vai conseguir. Se eu não enfrentar isso, ela não vai enfrentar, ele não vai enfrentar. Mas eu continuo segurando a dor por ele. Rabanda quando leve, anarabastou renai. O meu Jesus suportou aquilo que você não pode suportar. O meu Jesus, sabe por que você, quando fica com dores, aquela dor de perda, aquela dor de culpa, ou quem sabe aquela dor de desamparo, que ninguém dá nada por você, e por algum momento você se sente aliviado? É porque o meu Jesus enfrentou tudo aquilo para que hoje você fosse aliviado. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele levou sobre si, irmãos, todas as enfermidades, todas as dores, levou tudo, para que hoje eu e você estivéssemos na presença dele, adorando e glorificando o nome do Senhor. Agora eu vejo Jesus ali sendo levado por eles, e logo em seguida dão uma cruz para ele levar. Você imagina Jesus já fraco, não comeu nada, nem muito menos água pôde receber para beber, e agora ele sai carregando uma cruz. A Bíblia nos conta, segundo alguns pesquisadores, alguns livros de estudo, diz que a cada cruz pesava mais de 100 quilos. Sabe o que é colocar uma cruz de 100 quilos nas suas costas e sair carregando? Creio eu que Jesus já tinha se tornado. Quem sabe a coluna já não aguentava mais, os seus ossos começaram a ficar fracos.
Quem sabe o meu Jesus no meio do caminho tombou e caiu com aquela cruz por cima dele. Mas a Bíblia fala que Deus não deixou Satanás envergonhar o meu Jesus. Deus não deixou Satanás envergonhar o filho dele. Ele falou assim, ainda que os discípulos não ajudem. Ei, lembrando que os discípulos estavam vendo tudo aquilo. Os amigos de Jesus deixaram ele para trás. E quantas vezes eu e você não somos deixados para trás? Quem sabe você chegar na sua... Você está aqui na igreja pensando, vai acabar o culto, eu vou para a minha casa. E vai ser aquele ferro. Minha mãe não me ama mais como antes. O meu pai não vai me dar mais aquele valor que ele dava, aquele carinho, aquele amor. Eu vou chegar em casa e vou ser rejeitado. Quem sabe você está desejando no seu coração, queria que esse culto fosse 24 horas. Só porque você sabia disso. Ei, mas sabe o que eu aprendo com o meu Senhor? Deus, quando olhou para Jesus, viu que ele estava enfrentando tudo aquilo sozinho. Sabe o que ele fez? Ele falou, de jeito nenhum Satanás vai envergonhar um filho meu, vai envergonhar um ungido meu. Jesus agora, Deus, a Bíblia fala que Deus pegou agora um homem chamado Cirineu. Ele chamou Simão Cirineu. Ei, vai ser você mesmo que vai ajudar. Quando você estiver numa luta, os teus amigos, a tua família te abandonarem, a pessoa que você mais ama te abandonar, o meu Jesus vai trazer aqueles de longe, nem que seja de outra igreja, nem que seja de outro bairro, de outro país, mas Deus não vai deixar você enfrentar tudo isso só. Não vai deixar. O meu Jesus é diferente. Ele trabalha diferente. O amor dele foi imenso por mim e por você. Será que você não compreende o que Deus fez na sua vida hoje? Será que você não percebe todos os livramentos que Deus te deu? Você se lembra que você ia sendo atropelado? Será que você não se lembra que ele ia sendo morto por bandido? Será que você não se lembra daquelas perseguições que você estava enfrentando? E me diz por que você está aqui hoje na casa do Senhor? É porque Deus olhou para você e falou assim, esse aí Satanás não toca porque é ungido meu, e sobre ele eu coloco a marca da promessa. Aqueles que têm a marca da promessa, joga a sua mão para cima, abra a sua boca e adore o nome do Senhor. Glória a Deus. Agora eu imagino agora Jesus subindo com aquela cruz para o Monte Caveira. Já estou perto de terminar. Subindo para o Monte Caveira. Aí naquele momento deitam aquela cruz e pegam o meu Jesus, o seu Jesus, o nosso Jesus, e jogam ele. Mas não jogam com carinho porque ele estava machucado, não, vamos colocar direitinho. Você já viu algum policial pegando algum bandido e falando assim, entra por favor, meu querido, no carro? Ou se não, por favor, deixa eu limpar o banquinho para você. Você já viu algum policial fazendo isso? Claro que não. E naquela época era pior. Eu imagino que além de ter jogado eles usaram o pé para segurar a mão de Jesus. Do jeito que eles estavam possessos de demônio, veio do outro lado, segurou também. Agora a Bíblia fala que eles pegam um prego. O prego, meu irmão, tem de 15 centímetros a 20 centímetros. É estendido a mão de Jesus para o lado. E agora eles batem com aquele prego e entra facilmente o primeiro. Agora ele pega o segundo. A palavra de Deus diz, agora eles pegam o segundo prego e colocam na outra mão. Só que tem um problema. O prego não entra. O prego não entra. Aleluia. O prego não entra. Sabe por quê? Porque aquela cruz não era para Jesus. Aquela cruz era para Barrabás, aquele prisioneiro que estava tempos ali. Agora a multidão gritou para que ele fosse solto ao invés de Jesus, porque foram pagos por dinheiro pelos sacerdotes. Aí você sabe o que eles fizeram? Você acha que eles cortaram a cruz? Você acha que eles pregaram? Não, Deus só vai até que eu vou pregar até aqui? Claro que não. O profeta, se eu não me engano, foi o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel. Eles disseram, e esticaram o meu Jesus. Esticaram. Não quebraram os ossos de Jesus, mas contorceram a Jesus todo. Você imagina estar lá, se deslocar, os seus membros se soltarem. Você imagina a dor agora que Jesus sente, por causa de você, por causa de mim, porque aquela cruz que ele estava levando não era para ele, de maneira nenhuma era para ele, era para mim e para você. Agora ele escrava o pé, e o pé ele não podia colocar um prego, porque não ia sustentar, o prego ia soltar. A Bíblia agora vai nos contar que é pregado um pé e depois é pregado o outro, um em cima do outro. Você imagina a dor. Ao levantar aquela cruz, a
Bíblia diz agora que aqueles homens largam aquela cruz e aquilo entra naquele buraco de uma maneira, de um impacto muito grande. Agora você imagine o corpo de Jesus se estendendo para frente, mais dor ainda. Será que você já conseguiu contar o que ele passou até agora? Chicotada, soco, tapa, cuspe, pregada? Conseguiu? Vai gravando então. Agora eu imagino agora Jesus com dificuldade de respirar porque foi para frente, os seus pulmões se esticaram e quando ele faz uma força, volta para trás, ele consegue respirar novamente. E ao lado dele é colocado 2 prisioneiros. Do seu lado esquerdo fica um prisioneiro endemoniado. Olha para ele e diz: ei, rei, tu não é rei? Desce da cruz aí, aproveita e me salva também. E os sacerdotes lá embaixo gritam: tu não é rei? Salvaste muito, salva a ti mesmo, homem. Agora você imagina a dor de Jesus ali. Ao ouvir aquilo foi pior do que sentir a dor dos pregos, foi pior do que sentir a dor da chicotada. Sabe por quê? Porque eles estavam morrendo por aqueles caras lá, estavam morrendo por cada um de nós. Mas Deus mais uma vez se colocou de pé e falou: Satanás, tu tenta, mas tu não vai conseguir. Espírito Santo entra naquele lá que está no lado direito. E o Espírito Santo desce agora sobre o homem que está ao lado direito e diz: ei, para de atormentar ele. Ele não fez nada, não teve acusação contra ele, mas nós fizemos, nós merecemos estar aqui e ele não. Sabe o que é isso? Ele reconheceu que Jesus era justo. E ele olha para Jesus e diz: mestre, mestre. Ele viu que escrito em cima estava Rei dos Judeus, porque Pilatos havia mandado fazer aquela placa. Então ele chama novamente dizendo: Rei. Imagina Jesus olhando para o lado e perguntando: o que foi, meu filho? Ele falando: Rei, lembra-te de mim quando entraram no teu paraíso. Rabande, Candurep, Anaragai. Satanás perdeu mais uma vez. Eu imagino agora Jesus sorrindo, se alegrando, olhando para o céu dizendo: Pai, obrigado, Pai, obrigado, Pai. Agora Jesus olha para aquele homem que está ao lado direito dele e diz: ainda hoje você vai estar no paraíso. Eu e você, ainda hoje estaremos no paraíso. Glória a Deus. Rabande, Candurep, Anarabastu, Kenai. Esta noite é diferente, meu amigo. Esta noite é para você reconhecer quem é o autor do amor. Arablastu Kereb, Narabassai. Eu vejo a glória de Deus entrando para a sua vida. Agora eu convido a igreja a ficar de pé, porque você vai saber onde eu quis chegar. Arabande, Narakai, Arablastu Kereb. Agora a Bíblia diz que Jesus, tendo falado isso, ele dá o último suspiro. A morte vem até ele e tenta arrancar a vida dele. Não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi vários pregadores falar: e a morte levou o nosso Jesus. A morte, por acaso, tem força sobre aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim? Por acaso a morte tem poder sobre o justo, sobre o Filho de Deus? Não tem. A Bíblia diz que a morte não consegue tragar ele, não consegue de maneira nenhuma tocar ele. Eu imagino Jesus com aquelas palavras novamente, olhando para aquela morte e dizendo assim: ô morte, morte, onde está? Onde está o teu aguilhão? Cadê a morte, aquela tua força? Cadê aquele teu poder? Você não conseguia levar homens? Eu não estou ainda como Deus, eu estou como homem, você não consegue me levar? Aleluia, mistério, Pai. Deixa, morte, eu te ajudo. Eu me entrego, eu me entrego. Agora eu vejo Deus olhando para Jesus, olhando para nós e dizendo: está consumado. Sabe o que a palavra está consumado significa? Significa a dívida está paga. Jesus pagou pelo meu pecado, Jesus pagou pelos seus pecados. Você foi livre de todo pecado, você foi livre da impureza, você foi livre daqueles que te acusaram. O meu Jesus se entregou por você. E nessa noite, se tem alguma coisa que eu quero dizer para o meu Jesus, eu não sei você, eu quero dizer para ele: Senhor, graças. Senhor, eu te dou graças. Meu Senhor, eu te dou graças. Será que você consegue olhar para Deus e dizer: Pai,
Pai. Eu te convido a você agora a colocar a sua alma no lugar. Eu te convido a você derramar o seu coração e deixar o perfume dessa tristeza trocar o nosso Jesus. Sabe por quê? A Bíblia nos fala que Jesus ele sente aquilo que o homem não consegue sentir. Você acha que só consegue chamar a atenção de Deus quando você pula? Quando você está no reteté, está no mistério, está no pentecostal? Tudo isso é bom, tudo isso renova, tudo isso capacita.